consegue ter uma fonte infinita também de ideias quando você organiza as suas histórias, as suas ideias, desculpa. Como assim uma fonte infinita? Eu gosto de chamar de incubadora de ideias. Eu amo a minha incubadora de ideias, que é onde eu deixo as minhas ideias lá, que são justamente essas ideias soltas que às vezes a gente tem e não sabe para onde direcionar aquelas ideias. Por exemplo, certa em viagens eu tenho muito isso de querer, de ter ideias na hora que eu tô viajando ou em movimento, né? Tipo, no carro, caminhando no parque, etc. E às vezes eu tenho uma ideia porque eu vejo uma pessoa peculiar, ou porque às vezes uma música me vem na cabeça. E por que geralmente a gente tem ideia nesses momentos aleatórios, né? Assim também como eu falei que um dos fatores de você ter a ideia era você alimentar a sua mente, um dos outros fatores também é quando você deixa o seu cérebro trabalhar. Quando você realmente permite que ele teste possibilidades. E quando você tá assim nesse movimento de tipo, tá em viagem, eu adoro ter ideias em viagem. Ou você tá em viagem, você tá num lugar legal, você tá tranquilo, você tá à toa, ou às vezes você tá até trabalhando longe daquela sua história e você acaba tendo aquela ideia. Ai, meu Deus, mas as ideias só aparecem em momentos aleatórios, por isso que eu não consigo organizar elas, e por isso que às vezes eu acabo perdendo, e etc. Mas é porque você tem que entender que naquele momento você está deixando seu cérebro trabalhar. Então, você também consegue replicar isso propositalmente. Quando você faz um consumo primeiro de conhecimento, né? Se mune de inspirações, ou seja, assiste uma série, um filme que você acha que seja interessante. Lê a matéria, se aprofunda, estuda sobre o tema, né? A temática daquela sua história. E depois, faça nada. Fique no ócio, entendeu? No nada, assim, no limbo. Só viva, exista e deixe a sua mente brincar com as possibilidades daquele tema. Não corte ideias boas ou ruins, só deixe a sua mente brincar com aquele tema. E é por isso que quando a gente está no aleatório, eu posso, em outro episódio, a gente pode abordar de forma mais profunda como que o processo criativo funciona. Mas é por isso que as ideias aparecem de forma aleatória. Mas não adianta você também ficar brigando com o seu cérebro. Ai, não, mas você tá sempre dizendo que você tá sempre me dando ideias em momentos aleatórios. Porque a gente faz muito isso, né? É engraçado que eu vejo muitos iniciantes que conversam comigo no Instagram, que vêm me mandar mensagem e tal, brigando justamente por esse ponto. Ai, mas eu não aguento. Meu cérebro só me dá ideia quando eu não preciso escrever. Eu só tenho ideias em momentos aleatórios. Aí eu tô longe do meu caderninho de anotações, eu tô longe de não sei o quê. É porque você não se estrutura também. Mas vai acontecer, tá? Fique calmo. Você vai ter sempre essas ideias aleatórias, porque é justamente o momento que você tá deixando o seu cérebro agir. Agora, você sabendo disso, em outros momentos, quando você precisa mesmo daquela ideia, continue deixando o seu cérebro agir. Não fique tentando brecar ele ou também botando pressão no pobre coitado. Só consuma conteúdo e deixe, paz e amor, deixe seu cérebro agir um pouquinho, deixe o coitado trabalhar também, não fica pressionando ele. E quando você tem essas ideias soltas, então, voltando lá no tempo que eu dei uma perdida, eu já falei aqui, gente, eu tô tentando me entender com esse novo esquema de roteiro aqui. Mas quando você tem essas novas ideias, você não vai simplesmente pegar a maçala e jogar no lixo ou anotar em lugares aleatórios. Eu sou a louca do caderno. Só para vocês terem uma noção, só aqui na minha mesa tem dois. Tem um no sofá, que é o planner, na verdade, que eu anoto que eu vou fazer um dia. Tem esse daqui também, só que eu tenho três. Aí você pergunta, Ju, ai, tem outro aqui na gaveta também, peraí. Ah, não vou tirar porque tem mais dois ali na gaveta aqui do lado. Eu sou a louca do caderno. Por quê? Deixo um na minha cabeceira, deixo um aqui, deixo um perto do sofá. Porque às vezes, quando eu quero pensar, colocar as ideias, colocar de fato, literalmente, as ideias no papel, me ajuda. É tipo a penseira do Harry Potter. Me ajuda a ter uma visão melhor dos meus pensamentos, tá? Mas, eu não posso. Isso aqui são só rascunhos, mas eu não posso registrar as ideias concretas, tipo, agora realmente então eu quero fazer isso. Essa ideia que eu tô tendo, então de fato é pra fazer esse tipo de personagem. Ou de fato é pra fazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Porque também no meu caso eu tenho ideias pra fazer conteúdo. Esse mesmo foi um caso que surgiu vendo os questionamentos de vocês. Então,
Eu não posso simplesmente deixar todas as minhas ideias aqui, porque isso é papel. Se perde muito fácil. E eu não vou levar todos os meus cadernos. Ou então, se eu tenho um para cada tipo de momento, imagina, eu tenho uma ideia de personagem aqui, eu tenho uma ideia para o curso aqui, tenho uma ideia para um universo aqui dentro. Né? Não é assim. Inclusive, eu tenho mesmo. Aqui dentro desse daqui tem as últimas anotações que eu fiz para ajustar o roteiro da minha trilogia, que é esse aqui é o primeiro livro, para finalizar a trilogia. Então aqui tem as anotações do último livro que eu vou terminar de escrever. Aqui tem anotações de um outro livro que eu vou escrever também. Aqui nesse outro caderno também tem anotações. E aqui nesse daqui tem anotações de conteúdo para fazer para vocês. Então, assim, eu não consigo, não posso deixar essas ideias soltas. Elas estão ali porque a partir de um momento eu fui testar, só que elas estão na minha incubadora de ideias também. Eu sei onde encontrá-las em outro lugar. Se de repente eu esqueço o caderno em casa, se de repente eu tô em outro lugar e preciso escrever, se de repente eu tô nesses momentos aleatórios, como que eu consigo organizar essas ideias? Eu não posso guardá-las só no papel. E quando eu acabo fazendo isso, eu consigo juntar tudo em um banco só de ideias e ter essas minhas ideias infinitas. Porque toda vez que eu tenho uma ideia aleatória que eu jogue fora, parece que eu nunca estou tendo uma boa ideia. Só que toda vez que eu pego essas ideias aleatórias e junto nesse meu banco de ideias, né, dentro dessa minha incubadora, toda vez que eu preciso de uma ideia nova, eu não preciso necessariamente sentar, pensar, botar a minha mente para funcionar. Alguns momentos sim, mas em outros eu posso ir lá e consultar o que eu tenho dentro da minha incubadora de ideias. Eu posso perguntar lá para ela tudo que eu tenho de personagens, por exemplo, tudo que eu tenho de mundos, de universos, de ideias aleatórias de que surgiram. Ah, eu poderia fazer o personagem falar tal coisa em uma história. Ah, eu poderia fazer um personagem que gosta disso, disso, daquilo, outro. Ah, que legal, eu poderia fazer um personagem cujo a tribo dele faz isso assim assado. Eu tenho várias. E tudo que eu falei aqui são de fato ideias que eu tenho. E tenho dentro da minha incubadora. Então, quando às vezes eu preciso. Poxa, essa história nova aqui que eu quero escrever. Deixa eu ver o que eu tenho de ideia de personagem já guardado que eu possa já usar, em vez de tentar construir um do zero. Ah, deixa eu ver quais ideias eu já tive de universo que eu quero resgatar e colocar nessa história, colocar nesse conteúdo, colocar onde for. Quente como Cachorro Quente, por exemplo, que é a minha light novel, ela é uma história que ela foi sendo super modificada ao longo dos anos. Ela primeiro começou como se fosse só um romance, protagonista, ia ser uma duologia, ia ser Quente como Cachorro Quente e o outro, eu não lembro qual era o nome, mas era para fazer tipo uma analogia entre a comida. Depois eu achei que era meio brega, mas ainda assim estava anotado lá. Mantive o nome só por ser engraçado e porque tem tudo a ver com o personagem da história atual. Depois eu tinha uma outra ideia completamente diferente para falar sobre um personagem que tinha um food truck, porque eu gostava muito um food truck, uma Kombi de viajar, porque eu adorava isso. Eu amo ver o pessoal do Vivendo Mundo Afora, que é um casal que está dando a volta ao mundo. Antes era de Kombi, depois passaram para outros carros e etc. Mas eles deram a volta no Brasil de Kombi, assim como outros também, mas foi um dos primeiros que começou a fazer isso e postar na internet. E eu gosto muito deles, e dali eu me inspirei. São coisas do dia a dia, aleatórias, nem foi um filme. E dali eu fico montando as ideias para eu tenho esse nome dessa história, mas como que eu posso fazer com que esse nome faça sentido para essa história que eu quero contar de uma pessoa que quer dar a volta ao mundo de carro e eu também ao mesmo tempo queria falar sobre as minhas angústias corporativas, porque eu ainda fico no meio a meio de ser escritora, trabalhar como escritora e trabalhar no mundo corporativo. Ainda fico me dividindo nessas duas carreiras. Só que hoje é mais tranquilo, né? Só que antes eu já tive burnouts na indústria. Na indústria que eu acabei de falar? No corporativo, no mundo corporativo. E burnout, pra quem não sabe, é quando a gente surta mesmo. Então, um troço, a gente quer xingar todo mundo, tacar fogo, chutar o balde, abandonar a vida e vender miçanga na praia. Só que quando isso aconteceu, foi muito ruim. Eu sei que muitas outras pessoas passam por isso. Por conta do nosso meio corporativo ser mesmo cheio de pressão, exigências e etc. E eu queria colocar isso dentro de uma história também. Então, olha como eu tive 3 ideias soltas que elas estavam lá na minha incubadora, esperando para que eu usasse elas.
E quando chegou a hora, eu consegui juntar, eu consegui trabalhar. Assim, elas estão longe de serem iguais às ideias originais que eu tive. Só que elas me deram referências de coisas que eu já tinha. Ideias que talvez se eu não tivesse anotado, eu teria jogado fora. Se eu não tivesse organizado elas, eu teria jogado fora. Ou se eu deixasse elas me atrapalharem enquanto eu estava escrevendo outra história, elas teriam nem nascido, nem teriam ido para frente. Porque quando a gente tem essas ideias enquanto a gente está escrevendo, o erro que o escritor iniciante faz é: ai, vou parar então e vou escrever essa outra. Ai, vou tentar escrever as duas em paralelo. As três, as quatro. Aí depois você tem 50 histórias iniciadas e nenhuma terminada. Não dá, né? Não é